Sem a menor sombra de dúvida, a Revolução Industrial foi um dos maiores e mais importantes acontecimentos da história. Realmente transformador e motivador de diversas outras transformações que vão ocorrer ao longo do tempo. E como vocês sabem, porque tem sempre acompanhado as nossas videoaulas, a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial vai acontecer, então, na Inglaterra. Isso porque a Inglaterra reunia todas as condições ao mesmo tempo para poder fazer a famosa e importante Revolução Industrial. Mas, como também vocês sabem, não basta reunir, possuir todas as condições. Precisa realmente querer, desejar e realmente colocar em prática, fazer, realizar esse movimento tão importante que foi a própria Revolução Industrial. Ou, para ser mais claro, não basta você reunir todas as condições e ficar deixando para depois ou fingindo que quer e não fazer. A Inglaterra não só tinha todas essas condições reunidas ao longo desse período que vai anteceder a própria Revolução Industrial, como também ela realmente desejava e fez então a primeira Revolução Industrial. E aí nós citamos algumas dessas próprias condições que foram reunidas ao longo desse tempo, além de algumas questões de que ela possuía as próprias matérias-primas. Mas antes de falar dessas próprias matérias-primas, nós temos que pegar por base para a própria primeira Revolução Industrial, aí o ano de 1760. Lembrando de novo aí para todos vocês que esse é um período que nós usamos como base, como marcador, mas não significa que a própria Revolução já não viesse acontecendo. Ela vinha acontecendo, é um período longo de grandes transformações, aonde a Inglaterra aí sim, nesse período já de 1760, realmente já era então uma nação industrializada. Mas antes disso, antes desse período, e para que vocês entendam, nenhuma nação se tornou industrializada se não tivesse capital, se não tivesse dinheiro. E a Inglaterra, nos últimos 200 anos antes da própria Revolução Industrial, ela acumulou capital, ela acumulou dinheiro de diversas formas, mas nós citamos ali para vocês aquelas que foram as principais, as formas mais importantes pelas quais ela acumulou dinheiro. E uma delas foi a própria venda de manufaturas, produtos manufaturados como artigos feitos de lã. A famosa lã feita aí pela própria ovelhinha, a lã da ovelha nesse caso, assim como também diversos outros produtos, mas produtos manufaturados que venderam bastante, nesse caso foi uma das principais fontes de renda da própria Inglaterra. Segunda coisa que a Inglaterra, nos últimos 200 anos antes da Revolução Industrial, fez muito para acumular, então, também capital, ou que ajudou ela a acumular capital, foi a própria pirataria, ou seja, nesse caso, os navios corsários, aqueles navios desses piratas oficiais do próprio governo, que acabavam, nesse caso, atacando navios de outras nações e levando parte significativa desse dinheiro para a própria Inglaterra. Terceiro ponto foi a venda de seres humanos para o trabalho escravo, o transporte em larga escala, feita pelos ingleses, assim como outras nações, mas em maior escala pela própria Inglaterra, também foi uma grande fonte de acúmulo de capital para a própria Inglaterra durante esse período de 200 anos que vai anteceder a própria Inglaterra. Então a Inglaterra tinha capital, mas também ela tinha uma classe econômica importante ligada a esses meios, como por exemplo a própria burguesia, que ela vai ganhar dinheiro vendendo esses próprios produtos. E nesse contexto dessa venda desses próprios produtos, essa burguesia nos últimos 200 anos teve uma ascensão importante, e como ela vivia justamente da venda desses produtos e aumentava o seu poder, o seu dinheiro, o seu capital da venda desses próprios produtos, isso também vai conciliar. Então, na medida que essa burguesia chega no poder na própria Inglaterra, ao longo daquele período, por exemplo, do governo do rei Henrique VIII, assim como também da sua filha, a Elizabeth I, durante esse longo período do século XVI, esses dois monarcas, eles favoreceram o próprio desenvolvimento da burguesia, ampliando o poder econômico deles através
por exemplo, do favorecimento das lutas, das guerras, dos transportes dessas próprias mercadorias, que, nesse caso, tanto trazia dinheiro para a própria Inglaterra, como também, nesse contexto, favoreceu o próprio enriquecimento e fortalecimento da burguesia. No século XVII, nós temos aí uma série de lutas onde a burguesia busca ascensão, busca cada vez mais um predomínio político. Então eles têm o poder econômico e querem abrir cada vez mais espaço. E aí nós temos uma série de guerras que são muito importantes, onde os reis, os monarcas ingleses vão, nesse caso, criar certos constrangimentos, como por exemplo aumento de impostos e tentativas de controle do poder monárquico sobre essa burguesia, sobre esse parlamento, e vai criar algumas guerras, vai acabar gerando algumas guerras que são importantes, que vocês vejam nas minhas outras videoaulas, como por exemplo a Revolução Puritana, que foi importantíssima nesse momento, como por exemplo pelo fato de que Oliver Cromwell chega no poder e vai editar uma lei que é muito importante, o Ato de Navegação, no ano de 1651, que favoreceu tremendamente esse próprio desenvolvimento comercial da própria Inglaterra, o Ato de Navegação, e deu uma estudada sobre essa lei. Então, mesmo quando a monarquia é restaurada em 1660, essa burguesia continuou sendo favorecida, ampliando o seu próprio poder. E outro grande momento muito importante que aí vocês também precisam estudar é quando essa burguesia e a monarquia entram de novo em choque, e vai ter então a Revolução Gloriosa, a revolução que vai começar aí no ano de 1688, terminando então, claro, em 1689, nesse caso com a troca do próprio governante, do monarca. Sai o rei Jaime II e entra aí o rei Guilherme de Orange, um novo rei que entrou num acordo muito simples, onde ele iria reinar, mas não governava. Quem governava era o parlamento, e nesse momento em diante, você tem um controle efetivo do parlamento inglês por essa burguesia. Então agora é só aquela marcha de enriquecimento, favorecimento e desenvolvimento econômico para essa própria burguesia, e como vocês viram, no momento anterior da própria aula, é um momento em que, durante esses 200 anos, antes da própria Revolução Industrial, essa burguesia acumulou capital, acumulou dinheiro. Então você tem aí dois fatores muito importantes que ajudaram no desenvolvimento industrial da própria Inglaterra, para ela ser pioneira. O fato de que você tem uma burguesia que está no poder e vai abrir cada vez mais caminho nesse favorecimento, nessa venda de produtos, nesse transporte dessas próprias mercadorias, nessa própria produção. E é claro também, durante esse período, o próprio acúmulo de capital que vai ser reinvestido em novas invenções, no aperfeiçoamento desse próprio parque futuramente industrial da própria Inglaterra. Outro ponto importante que vocês não podem esquecer é que a Inglaterra era detentora de todas as matérias-primas necessárias para a primeira Revolução Industrial. E essas matérias-primas são o próprio minério de ferro, que ela tinha em grande quantidade no seu solo, ainda hoje tem. Outra matéria-prima muito importante é o carvão mineral, que gera um calor, uma temperatura muito mais alta, queima, vamos dizer assim, muito melhor, e o resultado é você fazer um ferro de melhor qualidade com baixo custo. Então você tem o minério de ferro, e aí nós também não podemos esquecer que outra matéria-prima muito importante é a própria produção de lã aí das ovelhas. Então essa lã, que era transformada em tecidos, também ajudou bastante a Inglaterra no desenvolvimento do seu próprio processo de industrialização. E outra matéria-prima que também vocês não podem esquecer é a própria produção do algodão, que foi excepcional. Essa produção do algodão, principalmente quando os ingleses começam a produzir nas suas colônias, do que hoje é o sul dos Estados Unidos, colônias como a de Virgínia, entre outras colônias, que vão ser grandes fornecedoras dessa matéria-prima para a própria Inglaterra, barateando os custos de produção. Então vocês já escutaram aí esse fato importantíssimo, que a Inglaterra tinha no seu território ou nos seus domínios essas matérias-primas, e aí nesse caso os seus inimigos não tinham como bloquear essa própria produção. Então nós temos uma classe econômica que está voltada a esse próprio processo de desenvolvimento, criando as leis e tirando os entraves, que é a própria burguesia. Temos esse processo fantástico de enriquecimento e de desenvolvimento econômico da Inglaterra, que facilitou profundamente esse próprio desenvolvimento industrial, e a Inglaterra tinha as matérias-primas. Para acelerar ainda mais esse próprio processo de desenvolvimento industrial,
era muito importante nesse contexto que tivesse uma mão de obra barata, e a Inglaterra tinha uma mão de obra muito barata, isso porque ela tinha um excedente, ela tinha uma grande quantidade de pessoas procurando emprego e faltava emprego, e por vários motivos a Inglaterra tinha muitas pessoas e pouco emprego. E um dos grandes motivos foi a própria produção da lã, isso mesmo, como vocês viram. Para produzir a lã das ovelhas não precisava-se de muitos trabalhadores, então precisava de terras para aumentar a própria produção, no caso, as ovelhas. E aí, nesse contexto, vai ter várias leis de cercamento, onde os ricos produtores da lã vão, por exemplo, poder cercar e expulsar as pessoas que viviam nessas terras. Então elas vão embora dessas terras, o que aumenta a própria produção da lã, mas vai faltar, nesse caso, trabalho para eles no campo, eles vão para a cidade. Então você tem um êxodo rural, essas pessoas vão para a cidade, vão para Londres, vão para Manchester, vão para Liverpool, vão para essas grandes cidades inglesas que passam a crescer rapidamente. E outro fato que vai aumentar a própria quantidade de mão de obra é que diminuiu um pouco a própria taxa de mortalidade infantil pelas próprias melhorias nas condições, por exemplo, de saneamento dessas próprias cidades, diminuindo as epidemias e a morte dessas crianças, aumentando também o contingente populacional da própria Inglaterra. Outro ponto que vocês não podem esquecer é que na própria medida que você vai criando essas máquinas e elas vão substituindo as próprias pessoas, você vai ter um excedente de pessoas, ou seja, cada máquina dessa que fazia, por exemplo, o fiar, fazer os tecidos, fazer as linhas, ela vai substituir facilmente de 100 a 120 pessoas. Então, para competir com uma única máquina, você teria que ter 120, 100 a 120 trabalhadores. Então, você simplesmente vai ter muito mais pessoas que, nesse caso, vão ser consideradas desnecessárias. E aí, tem muitas pessoas procurando emprego e pouco emprego para as próprias pessoas. É claro que esses trabalhadores vão ter uma vida terrível, uma vida cheia de problemas, vai ter muito trabalho infantil, muita dificuldade, longuíssimas horas de trabalho nesse momento, mas esse não é o foco principal dessa videoaula para vocês. Como vocês viram, a Inglaterra reunia todas as condições propícias para se tornar industrializado. Nenhuma outra nação naquele mesmo momento reunia todas as condições ao mesmo tempo como a Inglaterra. Por isso ela foi pioneira, mas mais do que tudo isso, ela desejava e colocou em prática o fato de buscar se industrializar e competir. Como resultado, ela vai dominar uma grande quantidade de terras, de países, de locais no planeta, dominando uma imensa população em toda a Terra. Então, como vocês viram, a Revolução Industrial mudou profundamente os destinos da humanidade. Assista as minhas outras videoaulas que também estão relacionadas a esse fato, a esse período tão importante da história da humanidade, para compreender melhor, por exemplo, a segunda, terceira e quarta Revolução Industrial e seus efeitos sobre as sociedades humanas. Então, até a próxima, pessoal!